A religião promete imortalidade, mas e a ciência? O universo está em expansão. A energia escura acelera essa expansão e ela pode continuar para sempre. Mas se a gravidade acabar sendo mais forte, a expansão eventualmente irá desacelerar. O universo irá se contrair e o ciclo de sua existência se repetirá. O volume de matéria no universo é limitado, e portanto existe um número finito de configurações em que essa matéria pode existir. Nas condições cíclicas do universo, cada uma delas se repetirá infinitamente, incluindo aquela em que nos encontramos agora. Para nós, isso significa uma imortalidade subjetiva. Ao morrer, a consciência deixa de existir e não percebe a passagem do tempo. Mas assim que a matéria que compõe nosso cérebro se reúne novamente na forma necessária, a consciência recupera suas propriedades anteriores. Entre a morte e a hipotética regeneração, o universo pode passar por trilhões de ciclos, mas para nossa percepção, esse tempo passará instantaneamente. O desenvolvimento do universo pode seguir dois cenários, e um deles implica que renasceremos infinitamente. Sabia que a antimatéria é simplesmente matéria viajando de volta no tempo? A antimatéria é composta por antipartículas que possuem propriedades opostas às partículas correspondentes da matéria comum. Por exemplo, o elétron tem carga negativa, enquanto o pósitron tem carga positiva. De acordo com a teoria quântica de campos, inverter o tempo é equivalente a mudar o sinal de algumas grandezas, como a carga elétrica. Portanto, um elétron viajando de volta no tempo se comportaria exatamente como um pósitron viajando para a frente. Em outras palavras, um elétron viajando de volta no tempo é um pósitron. Supõe-se que objetos feitos de antimatéria se movam para frente no tempo, mas interajam com ele de maneira oposta. Por exemplo, uma câmera de vídeo feita de antimatéria gravaria o futuro, não o passado. Você acha que o estudo da antimatéria pode levar a quais tecnologias? Seremos capazes de viajar no tempo, reverter o envelhecimento e prever o futuro tão claramente quanto lembramos do passado? A ideia de mundos paralelos pode parecer ficção científica, mas e se eu disser que é real? Cosmologistas estudando a interação entre as galáxias chegaram a uma conclusão surpreendente. Descobriram que a gravidade no universo é quase 6 vezes maior do que a matéria observada. A fonte deste excesso foi denominada matéria escura. Nós somos feitos de matéria, que é afetada por 4 forças fundamentais da natureza: as forças nucleares forte e fraca, a força eletromagnética e a força gravitacional. Pensa-se que a matéria negra é constituída por partículas não descobertas que só nos afetam através da gravidade. No entanto, isso não exclui a possibilidade de que elas interajam muito mais ativamente entre si, assim como as partículas que compõem o nosso mundo. Evidências indiretas disso já foram registradas. Miríades dessas partículas existem ao nosso lado e passam por nós da mesma forma que nós passamos por elas. A matéria escura é um universo inexplorado com suas próprias leis físicas, que existe em paralelo ao nosso universo, aqui mesmo ao nosso redor. Por que tudo que entra em um buraco negro fica lá para sempre? Todas as partículas em nosso universo são atraídas umas pelas outras. Essa força é chamada de gravidade. O efeito de qualquer força em um objeto é mudar sua velocidade. Isso é chamado de aceleração. Perto da superfície da Terra, a aceleração é um pouco menos que 10 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que após 1 segundo de queda, a velocidade será de 10 metros por segundo, após 2 segundos, 20 metros por segundo e assim por diante. Ao se afastar da Terra, a força da sua gravidade enfraquece e a aceleração diminui. A situação é semelhante perto dos buracos negros. No entanto, eles são milhões de vezes mais densos que a Terra, então à medida que se aproximam, a aceleração aumenta até atingir 9 quintilhões de metros por segundo ao quadrado. É aqui que o horizonte de eventos ocorre. A matéria e a energia que passam pelo horizonte de eventos nunca poderão retornar, caso contrário, teriam que se mover mais rápido que a luz. Um buraco negro é um corpo cósmico cuja gravidade acelera a matéria até a velocidade da luz. É por isso que nada pode escapar de seus limites. Você já pensou em como é forte a gravidade no centro de um buraco negro? A fonte de gravidade não é o centro do objeto, mas a matéria da qual ele é composto. Cada partícula cria atração, mas parte dela é equilibrada. Quando estamos na Terra, somos atraídos para baixo, mas isso é apenas porque as forças que nos puxam para os lados se equilibram, já que temos a mesma quantidade de matéria terrestre em todas as direções. Mas acima de nós há o vazio, e por isso não há nada que compense a força direcionada para baixo. Se começarmos a cavar sob a Terra, quanto mais fundo nos afundamos, mais matéria terrestre teremos sobre nossas cabeças e mais forte será a gravidade nos puxando para cima, equilibrando a força direcionada para baixo. Ao atingirmos o centro de massa da Terra, teremos a mesma quantidade de matéria em todas as direções e ela nos puxará com a mesma força em todas as direções. Assim, estaremos em um estado de ausência de peso. O mesmo acontece no centro de um buraco negro. Não importa quão grande seja a massa de um objeto cósmico, no centro as forças gravitacionais se equilibram. Qualquer objeto que esteja lá será completamente sem peso.
Se estivéssemos perseguindo um raio de luz, ele sempre permaneceria tão rápido quanto antes, mesmo que nos aproximássemos da velocidade da luz. Mas como isso é possível? Quando um objeto se move, o tempo para ele desacelera e seu comprimento diminui. Ele não percebe isso, mas é por isso que a velocidade da luz parece constante, não importa quão rapidamente nos movamos. A velocidade é a distância percorrida ao longo do tempo. Se um segundo durar mais tempo e o espaço ao nosso redor for comprimido na direção do nosso movimento, a distância que a luz percorre nesse tempo será maior. É por isso que, do nosso ponto de vista, a luz sempre se move com uma velocidade limite constante. A causa desse fenômeno está na própria natureza do espaço-tempo. De acordo com a teoria da relatividade, o espaço é um tecido tetradimensional que pode ser deformado e distorcido pela gravidade. A luz sempre se move com a mesma velocidade porque segue o caminho mais curto. O que nos espera após a morte? Nossos processos mentais estão concentrados no cérebro. O cérebro existe durante toda a vida do corpo, e até mesmo após a morte. No entanto, durante a vida, nossa consciência muitas vezes se desliga, por exemplo, durante o sono, lesões ou forte embriaguez. Isso significa que nós não somos apenas nosso cérebro, mas algo que desaparece ou se transforma nos momentos de existência inconsciente do corpo. Isso é atividade eletroquímica dentro do cérebro. A consciência existe apenas quando bilhões de neurônios trocam trilhões de sinais eletroquímicos. Ou seja, nossa consciência não é uma matéria, mas um processo. Enquanto esse processo está em andamento, lembramos, pensamos e sentimos. Quando ele é interrompido ou ocorre de outra maneira, perdemos essas capacidades, até a perda total da consciência. Imagine nosso cérebro como uma rede ramificada de tubos cheios de água. Então, nossa consciência é o fluxo. No momento em que o fluxo cessa, os tubos e a água ainda existem, mas nós, como entidades racionais, desaparecemos. Cada um de nós pode entender como é desaparecer. Tudo o que precisamos fazer é nos lembrar de nós mesmos antes do nascimento.